teve uma conversa com o Sampaoli, né, privado ali com o Bruno Spindel e com o Marcos Braz aí, parece também. E tem Juan e Fabinho agindo nos bastidores para contornar a situação. Por outro lado, Braz negou relação ruim entre o elenco e Sampaoli e disse, entre aspas, não acredito nisso. Foi a frase aí de Marcos Braz, que está dormindo enquanto a onça está bebendo, o guepardo está bebendo água. Né? Ele falou assim, não acredito nisso, que não tem essa boa relação. O Sampaoli é um bom treinador, todo mundo sabe que a gente teve um evento fora da curva. Um evento fora da curva, que não tem como controlar. Não tem como controlar. Né? Não tem, realmente não tem. O Flamengo, como instituição, tomou várias atitudes e as pessoas do departamento entenderam isso e a vida seguiu. Tivemos uma vitória contra o Olímpia aqui, né, em que passei na zona mista, foi o que o Perrotinha falou mais cedo aí, e depois reclamou que fomos eliminados, né, depois. Enfim, e aí dentro, ainda falando do assunto Sampaoli, Perrotinha, temos duas coisas para falar de Sampaoli aqui. A segunda que eu também queria seu comentário é que o Sampaoli, notícia do Pedro Ivo Almeida da ESPN, de que Sampaoli e Pedro conversaram pela primeira vez hoje. E o Flamengo agora tenta conter a sua crise às vésperas de decisão contra o Grêmio. Ô, Perrota, desculpa. Eu acho que 16 dias, 15, 16 dias depois, hoje foi conversado pela primeira vez? Pois é. Pois é. Assim, você hoje, agora nesse exame, você fez um compilado, né? E desse compilado a gente precisa fazer algumas... Um caminhão de notícias. Notícias, garoto. É isso. Garoto. Porque aqui, ó, aqui é Flamengo. Isso, Igor. A gente não é. Não. Quem falta? Sei lá. Falta o react do rei aparecendo do lado aqui pra sacanear a gente. Ele não dá moral pro Zona, não. Foda-se. Dá sim, eu falo com ele pra caramba, cara. Eu bato papo com ele pra judeu babaca. Judeu babaca. Ai. Mas vamos lá. Desse compilado, acho que a gente precisa fazer uma retrospectiva aqui, que é a seguinte. É unânime para você, Arthur, e para todo mundo que está aqui no chat, que pós-jogo do Atlético Mineiro e pós-acontecido, né, do soco na cara, a produção do Flamengo, ou melhor dizendo, a performance do time do Flamengo caiu. Se para você, né, se você está nesse exato momento dizendo, sim, o Flamengo jogou mal, desde então vem jogando muito mal, e isso pode ser uma reação até natural ou não do elenco ao acontecido e o depois do acontecido. Ao acontecido, muita gente aqui, acho que é unânime também, o Flamengo até agiu de maneira correta. Demitiu o preparador físico, não há nenhuma novidade nisso. Manteve os canais de comunicação preparados para darem as notícias que eram necessárias dar, sem vazar nenhum tipo de informação, agiu em prol, inclusive, do próprio Pedro, para que fosse a delegacia, fizesse sua parte, agiu de maneira jurídica corretamente, tudo certinho. Só que aí vem o pós-crise. O pós-crise, eu estava falando agora há pouco, julgo eu, tá? E aí é meramente opinião, tá? Que o Flamengo agiu errado. Por que isso? Logo após o acontecido, a primeira coisa que a diretoria deveria ter feito com a comissão técnica toda, o departamento de futebol deveria ter se reunido, o presidente do Flamengo, até se fosse necessário, deveria estar presente. Para quê? Para chegar e falar assim, bom, demitimos, e aí, São Paulo, você vai ficar? Você é a favor do que aconteceu? Você é contra o que aconteceu? Não sou contra, é um absurdo o que aconteceu, mas muito bem. Então você quer ficar? Vai ficar, você se sente à vontade. Você acha que os jogadores vão comprar a ideia de você ficar? E o que você vai fazer hoje? Não, hoje eu vou lá dar treino. Hoje eu vou lá dar o treino, tudo certo, vocês demitiram, a coisa está apaziguada, vou lá dar treino. Qual é a primeira responsabilidade de Bruno Spindel e Marcos Braz? Não, São Paulo. Não, senhor. Você não vai dar treino, não, cara. Antes de você pensar em dar treino, a gente tem que se reunir, todo mundo, a gente tem que reunir todo mundo lá na sala de imprensa, na sala de reunião, todo o elenco,
a comissão técnica, os fisioterapeutas, né, o departamento médico, enfim, fisiologistas, todo mundo que está envolvido hoje na operação do futebol do Flamengo tem que estar reunido em um espaço reservado e a gente vai conversar com todo mundo. Absolutamente todo mundo. Acho até que seria necessário um passo até anterior de conversar com todo mundo, que era: chama o Pedro, conversa em particular com Pedro Sampaoli, Marcos Braz e Pedro. Fala assim, cara. E assim, Sampaoli tinha que ser o primeiro a falar: olha, Pedro, lamento o que está ocorrendo. Eu pretendo continuar no clube. Eu não concordo com o que aconteceu. E eu pretendo continuar para mostrar justamente para você que eu estou do seu lado. Eu não estou do lado do cara que é meu braço direito há 20 anos. Eu estou do seu lado. Então, assim, você aceita minhas desculpas? Você aceita que a gente continue o trabalho e que construa uma nova vida a partir de então? Assim, eu vi que você também, a tua assessoria postou que você tem sofrido. Como é que é aquele negócio de terror psicológico? Eu não lembro agora quais eram as palavras. Você podia me contar? Você pode contar? Está aqui o Marcos Braz, estou eu, e a gente tentar entender o que está acontecendo, para a gente tentar melhorar isso? Mas não, isso não foi feito. E o segundo passo, muito menos. Esse é um erro de gestão gravíssimo, que é literalmente você passar os olhos meio que superficialmente sobre um problema que é grave, que foi grave e que está, inclusive, tendo consequências graves no dia a dia de trabalho entre todos que foram mencionados por mim agora há pouco. Então, eu acho que é um erro de gestão número um, né, da diretoria do Flamengo, Marcos Braz principalmente, Bruno Spindel e seus Blue Caps aí, Juan e Soldado e a puta Conselhinho, sei lá, puta que pariu. Acho que esse é um ponto que já foi errado. 2, ninguém ter reagido a isso, ter deixado o dia a dia passar, né? E achado que as coisas iam se remontar de maneira absolutamente natural, mesmo sabendo que a relação entre técnico, comissão e elenco não é próxima, que ia se reconstruir dentro de campo, com a alegria de vitórias. Desculpa, não existe isso. Em qualquer ambiente de trabalho, isso seria absolutamente inimaginável. E um gestor provavelmente seria achincalhado se deixasse isso acontecer, porque aí fica muito evidente que não é profissional, que é amador. Né? E ponto 3, a demora em reagir pós a crise instaurada e instalada se torna ainda pior. A gente sabe que teve nesse interim um bate-papo de Bruno Spindel e Marcos Braz indo até a casa do Pedro, conversando com o seu staff e com o próprio jogador para tentar aparar as arestas. Mas não estava resolvido. Não resolveu. E o elenco também não comprou essa história tão bem assim. Né? Existem informações aí dadas pelos jornalistas de que grande parte do elenco não suporta ou não se relaciona e não gosta da maneira como as coisas são geridas no futebol do Flamengo. Né? Então fica cada vez mais evidente essa distância entre o que é correto fazer, é o melhor a fazer e o do que está sendo feito e o que foi feito até então. E isso custou naturalmente uma Libertadores, isso vem custando o Brasileirão e pode custar também a Copa do Brasil depois de amanhã. E sim, o Flamengo está em sérios riscos. Vide o Grêmio nos últimos jogos, embora não tenha jogado bem, e não tenha jogado bem mesmo, mas melhorou Mesmo. do que vinha jogando. Melhorou sim. Vem com moral pela vitória. Vem com moral de ter ganho do Fluminense. Então, assim, é um Grêmio que talvez incomode. Sim. E o Flamengo em rota absolutamente contrária. O Flamengo, daquele jogo contra o Grêmio que a gente viu e que todos ficaram, pô, beleza, o Flamengo tá jogando bem, aleluia. O Flamengo jogou bem no ano e com o Sampaoli. Agora é ao contrário. O Flamengo tá jogando porra nenhuma, fisicamente muito mal, apagado, em tudo, tecnicamente, fisicamente, jogadores espaçados, descompromissados. Assim, tá absolutamente evidente de que a coisa tá muito ruim. E aí sim, Marcos Braz e Bruno Spindel tomam atitude.
Marcos Braz tentando apaziguar e diminuir o clima, diminuir a crise, dá uma entrevista terrível que só, desculpa, só bobo acredita, para não falar um xingamento, porque pode ter gente aqui que vai ficar ofendida, mas só bobo acredita naquela entrevista de ontem. Aquilo ali é um beira o absurdo, mostra uma completa, meu Deus do céu, miopia do que está acontecendo, né? E 2, hoje Bruno Spindel vai até o Ninho do Urubu, senta com o Sampaoli e aí cobra dele, né? Cobra dele uma atitude diferente do que vinha sendo feito. Sendo que a gente também precisa lembrar duas coisas. Uma é, semana passada, acho que na sexta-feira, não sei se é verdade, mas também foi dito de que houve uma reunião no Ninho do Urubu, com a presença inclusive do Landim e com a comissão técnica, para tentar entender, para tentar conversar sobre o que houve na Libertadores. Esse foi um primeiro sinal de uma reação interna do departamento de futebol do Flamengo com relação ao que está acontecendo. O Flamengo joga muito mal contra o São Paulo, tão mal quanto foi no Olímpia, um pouquinho melhor até, mas é tão ruim quanto, mas... E chega hoje e acontecem essas atitudes. Aí, São Paulo vai lá e procura o Pedro, e em 30, 40 minutos de conversa, parece ter aparado as arestas que estavam entre os dois. Pedro, inclusive, ontem, que jogou e teve participação, né? Batendo pênalti e fazendo com que o Flamengo empatasse o jogo aos 50 minutos do segundo tempo. Super importante de enfatizar. O Sampaoli é uma escolha do Landim, e por isso o Sampaoli não cai. Vai ficar. Por isso o Sampaoli não é questionado. Por isso o Sampaoli ninguém bate de frente. Por isso todo mundo abraça Sampaoli de quem é da diretoria. É a escolha do Landim. É como se fosse aquele peixe do dono. O cara que está numa empresa, entrou, ele é estagiário, filho do dono, e aí é contratado com salário alto, e ninguém pode tocar nele, ninguém pode dar expor, não pode fazer nada, e ele vai ficar fazendo merda, a torta é direito e ninguém pode fazer nada. O que pressupõe um absurdo, falta de profissionalismo.